Depois chegavam no pós-férias e com condições físicas completamente diferentes, muito mais abalados, e depois até costumava custar um bocadinho a arrancar. Até então o tempo já ia ficando escasso, agora vai ficar mais um bocadinho, então tive de começar a pensar no que aí vem. Então comecei a adaptar também em termos de disponibilidade para treinar. Consciencializar as pessoas de que não é só até ao verão que nós temos de cuidar de nós. Não precisa ter nada de muito complexo, que é para conseguirmos fazer vários exercícios e fazer somente um investimento, ou ir fazendo investimento ao longo do tempo. Não muda nada porque tu continuas a ser importante, estejas com a pessoa que está ao teu lado ou não, porque tu, se não cuidares de ti, né, vais poder cuidar dos outros. Começar por fazer uma atividade que goste, acima de tudo, e não precisa de começar numa de tudo ou nada. Começar logo, sei lá, temos 5 dias por semana, por exemplo, tirando o sábado e o domingo, se a pessoa se mantiver ativa, tudo muito melhor, mas não pensar em começar logo com os 5 dias, um dia por semana. Passam de dietas ou treinos ou sacrifícios muito grandes, têm o casamento e depois do casamento até acabam a ganhar mais. Continua a cuidar de ti, mas és casado. O casado é só essa a diferença. É mais complicado em termos de disciplina, mas tive de pensar, ok, isto vai ser o meu futuro, nos primeiros anos principalmente, enquanto eles são mais pequenos vai ser mais difícil cada vez mais sair para ir ao ginásio. Então vou começar a treinar em casa e comecei-me a preparar para isso. Ou mesmo que não atinjam os resultados que ainda definiram, mas celebram pequenas conquistas. Quando elas dizem que se sentem melhores, quando têm uma dor no joelho e agora o joelho, não me lembrava que tinha uma dor no joelho, quando comecei a sentir a dor no joelho. Que a pessoa entre treinar ou ficar no sofá, o sofá dá menos trabalho. Nós celebramos essas pequenas conquistas, nós ficamos muito felizes porque a pessoa está a caminhar no caminho certo, está a atingir os resultados delas e nós tivemos alguma influência nisso. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. O meu nome é Filipa Amendoeira e este é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te a ti a também alcançares mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness é muito mais do que aquilo que tu treinas e do que aquilo que tu comes. É tudo o que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te percepcionas. Então aqui falamos de imensas coisas que nada têm a ver, mas tudo tem a ver. E quem é que nós temos aqui hoje? Ele é personal trainer e faz parte da equipa Filipa Amendoeira. É o nosso responsável especialista por ajudar as nossas alunas a atingirem uma melhor forma, a terem mais capacidade, mais consciência corporal e mais resultados. Ultimamente tem também investido imenso naquilo que é a sua formação e o seu desenvolvimento pessoal e está a consumir a plataforma de um dos maiores experts de musculação do mundo. É também instrutor de aulas de grupo de Pilates e o resto será ele a contar-nos. Zé Correia, muito bem-vindo. Obrigado. E obrigada por teres aceito o convite. Um pouco nervoso, eu sei. Portanto, Sim. Vamos já aqui abrir honestidade às pessoas, sim, não é? Mas bem, então, para além daquilo que tu fazes, José, quem é que tu és? Essa é a pergunta mais difícil. Eu sei que tu ouves o podcast, eu estava à espera dela. Claro que já. Naturalmente. E tentei preparar para a pergunta, mas é aquela pergunta que falar sobre os outros é muito mais fácil do que falar sobre nós mesmos. Mas quem é que eu sou? Sou pai do Afonso, futuramente pai do Henrique também, marido da Lúcia. Não sei o que é que se pode dizer muito mais. Tentei preparar-me. Isto é tipo quem quer ser milionário, é sempre mais fácil em casa. É sempre mais fácil. Eu nunca lá fui, mas dizem. Sim. Aliás, eu tive consulta com a minha terapeuta e perguntei-lhe, então quem é que tu és? E eu fiquei assim, parado, o que é que eu dizia? Mas sim, pronto, basicamente ela fala sobre ti, sobre aquilo que tu és, o que tu fazes já é diferente daquilo que tu és. E muitas das vezes acabamos a confundir, mas... E o que tu tens também é diferente daquilo que tu és. Sim. Não é?
aquilo que Os teus filhos não é quem tu és. Sim. E a tua esposa também não é aquilo que tu és. Porque a pergunta é, e se a vida acontecer? Quem é Sim. que tu és? Não é? É a pergunta mais difícil que É bem existe. difícil, é mesmo. E tipo, a mim acontece-me quando me perguntam, eu no dia a seguir peço tipo, espera, agora já não sou bem assim, porque tu todos os dias na verdade estás em constante mutação. sim. Mesmo tipo, a coisa mais, sei lá, a coisa mais pequenina do dia a dia, tipo, ela tem impacto consciente ou não naquilo que nós somos. Mas pronto, vamos então falar um bocadinho daquilo que tu fazes. O que é que te trouxe à área do PT? Olha, sempre gostei da parte da musculação. Mesmo antes de praticar, sempre gostei dos corpos trabalhados. Sempre gostei de praticar desporto também, das diversas formas. Comecei no futebol e depois tudo que era educação física na escola também gostava bastante. Até que depois houve a abertura de um ginásio quando eu ainda estudava e eu, ok, olha, por que não? E fui entrando por aí. Tinhas que idade? Cerca de 15, 16 anos. Na altura nem fui eu a pagar o ginásio, foi a minha irmã, portanto está tudo certo, mas comecei por aí. Entretanto, comecei a trabalhar numa área completamente distinta e era difícil fazer aquilo que tu não gostas durante muitas horas e eu só pensava, ok, eu tinha na altura 18 para 19 anos, estar uma vida inteira a fazer isto para mim vai ser chato. E aconselharam-me, olha, porque é que não vais tirar a licenciatura e começar também na área do desporto? E eu, na altura, não sei, talvez. Depois comecei a aprofundar um bocadinho mais, a perguntar a quem já tinha feito o curso. Olha, como é que é o curso, isto, aquilo, o que é mais difícil? Porque eu tenho um grande senão, que é as matemáticas, sei o beabá, mas nada de muito complexo. E o que é que será mais difícil? Não, matemática não tens muito e tal. E eu pensei, ok, vou arriscar. Então despedi-me e comecei então a licenciatura, a trabalhar também a part-time e comecei a entrar por aí, comecei a ganhar o bichinho, como praticava musculação, comecei a gostar nesta área e depois então, porque não exercer a função e ajudar outras pessoas e cheguei até aqui, passado muitos anos. Alguma vez te arrependes dessa decisão? Não, mas tinha uma ideia completamente diferente da nossa área, agora cá estou do que quando entrei. Me parece muito mais romantizada no início. É muito gratificante tu poderes ajudar as pessoas, mas o caminho que tu tens de lutar para conseguir ajudar é muito grande, porque tens de trabalhar muito, muito mesmo. Em termos de, na altura eu trabalhava em ginásios, a remuneração também é o que é, e eu nem me podia encaixar muito no sistema em que eu estava, mas tens de trabalhar muitas horas. Depois é um mercado também, para quem trabalha só como personal trainer independente, é muito irregular, ou seja, fora das épocas de verão é tudo espetacular, mas depois na altura de verão baixa muito, e isso aí também requer muita preparação. Mas pronto, é como qualquer outra área, acredito que todas as áreas tenham os seus quês, mas é gratificante poder ajudar as pessoas. O que é que tu achas que poderia ser melhorado para isso deixar de acontecer? Em termos de condições de trabalho, para os PTs de uma maneira geral? Sim, pode ser. É complexo, porque temos daqui, eu acho que tem várias questões aqui por trás. A primeira de tudo, eu acho que nem é tanto propriamente nas instituições, no sistema, naquilo que eles oferecem. Acho que há cada vez mais personal trainers no mercado, o que não é mau, mas também está a ser, como é que eu ia dizer isto? Está a ser, é só lançá-los para o mercado, mas culpa também, se calhar, dos próprios profissionais que não procuram aprender e crescer, também não têm propriamente tempo para isso, então acho que há um mercado muito grande, mas pessoas realmente para conseguir ajudar está cada vez mais difícil, porque estão propriamente preocupados mais com o dinheiro do que se calhar se realmente estão a conseguir ajudar. Depois, na parte das instituições, as condições de trabalho também não são as melhores. Eu não me posso queixar nos sistemas em que tive, serviu bem até um certo ponto, até o limite que eu queria, mas ao que eu conheço colegas da área a trabalhar, condições precárias. E para essa questão que falaste sobre se notar muito decréscimo nessas épocas de verão, por exemplo, o que é que tu achas que poderia ser feito para isso não ser tão pronunciado, pelo menos? Boa questão. Consciencializar as pessoas
de que não é só até ao verão que nós temos de cuidar de nós. No próprio verão nós temos de cuidar de nós. Porque, lá está, que parece que acabava a acontecer. Preparavam-se para o verão, estava com o corpo mais ou menos, depois no verão já não precisavam de se preocupar. Depois chegavam no pós-férias e com condições físicas completamente diferentes, muito mais abalados, e depois até costumava custar um bocadinho a arrancar. Acho que acima de tudo é parte de nós profissionais também consciencializar as pessoas de que não é só até ao verão, não é só até uma determinada data. Falamos do verão, mas acontece também algumas das vezes prepararem-se para o casamento. Passam dietas ou treinos ou sacrifícios muito grandes, têm o casamento e depois do casamento até acabam a ganhar mais. É consciencializar, ok, o casamento é bom, tu cuidas de ti, para ires mais bonita ou mais bonito, isso aí é excelente, mas depois não deixes de cuidar de ti. Continua a cuidar de ti, mas és casado. O casado é só essa a diferença. Não muda nada, porque tu continuas a ser importante. Estejas com a pessoa que está ao teu lado ou não. Porque tu, se não cuidares de ti, né, vais poder cuidar dos outros. E tens de cuidar de ti independentemente de se é para casar, se é para ir de férias, não importa o motivo, tens sempre de cuidar de ti. Vais sempre precisar. Desculpa. Como é que tu, ou seja, tu és pai, vais ser pai do segundo, és marido, como é que tu continuas a cuidar de ti? Olha, ajustar um bocadinho em termos de tudo. Tive de mais recentemente preparar-me agora que vai nascer o segundo. Se até então o tempo já ia ficando escasso, agora vai ficar mais um bocadinho. Então tive de começar a pensar no que aí vem. Então comecei a adaptar também em termos de disponibilidade para treinar. Tinha mais antes e agora vou ter menos, então tive de começar já a preparar isso. Comecei a preparar-me também para começar a treinar em casa. Mais regularmente. Já o fazia, mas é mais complicado em termos de disciplina, mas tive de pensar, ok, isto vai ser o meu futuro, nos primeiros anos principalmente, enquanto eles são mais pequenos vai ser mais difícil cada vez mais sair para ir ao ginásio. Então vou começar a treinar em casa e comecei-me a preparar para isso. Menos tempo, menos dias de treino, digamos assim, possivelmente também um bocadinho menos tempo, mas vou fazê-lo em casa, que é menos difícil procrastinar. Mas é mais difícil mentalmente ter a disciplina para o fazer em casa. Mas... E a tua esposa treina? Atualmente não. Ok. Mas normalmente ela treina? Sim, não, ela vai treinando. Como é que tu lidas com isso? Isto é, há muitas pessoas, como tu sabes, não é? Que levam um determinado estilo de vida, mas depois a pessoa que está ao seu lado, e bem, porque nós não temos que nascer todos para padres, não é? Não quer levar um estilo de vida tão, pelo menos tão focado, digamos. E muitas pessoas se refugiam nisto como de, porque eu não tenho apoio em casa e por isso é que eu não faço. A minha pergunta para ti é neste sentido, como é que tu, tendo ao teu lado uma pessoa que não leva um estilo de vida tão disciplinado como o teu, como é que tu consegues, na mesma, fazer por ti e ter essa disciplina, sem entrar em conflito, entendes? Às vezes é complicado. Às vezes entras mesmo... É isso, às vezes entras mesmo em conflito e pronto. Que imagina, é o que é. É o que eu lhe digo, eu entendo que tu, se calhar, não gostes tanto disto como eu, porque eu sou profissional e eu gosto realmente disto, mas vamos ter de tentar arranjar aqui um consenso. Há alturas em que é complexo, e agora ainda mais com filhos, acaba por ser complexo. Ela não treinava até nós estarmos os dois, entretanto, eu nunca fiz muita pressão porque ela não gostava mesmo, então acho que seria pior se eu pressionasse, se calhar ainda criava uma certa aversão. Até que um dia estava a trabalhar no ginásio e ela chega lá para se inscrever e começou a treinar. Nunca foi uma pessoa a treinar todos os dias e irregular, conhece e sabe os benefícios na primeira gravidez treinou e correu tudo bem, nesta aqui já foi mais complicado porque coincidiu também com a parte profissional da vida dela e tudo acabou por ser um bocadinho mais complicado. Mas futuramente gostava que ela conseguisse fazer alguma coisa mais regularmente. Nada de muito tempo, porque é complicado. A mãe tem de ser mãe, tem de trabalhar e tem de estar com um sorriso na cara para conseguir enfrentar as pessoas, para estar com as pessoas diariamente e mesmo em termos de disponibilidade, mas lá está, foi nunca me pressionar muito, mostrar-lhe os benefícios e eu acho que depois, por arrasto, por eu fazer e ela perceber
para eu estar menos cansado, mais disposto, com mais energia. Eu acho que a certo ponto também começa a influenciar e depois com o tempo ela acabou por praticar, entretanto, agora não, mas com esperança que futuramente isso vai acontecer. Boa. Ainda voltando aqui um bocadinho atrás ao treino em casa, quais é que são aqueles imprescindíveis e básicos que tu consideras que são importantes para fazer um bom treino em casa? Em termos de material? Nada de muito complexo. Se calhar para a grande maioria das pessoas conseguem um bocadinho de material mais caseiro. Para quem está a iniciar, praticamente que chega, garrafas de água, isso pode ser usado. Mas, se vamos falar em adquirir material, o que é que as pessoas têm de pensar? Tem de ser o mais versátil possível, não precisa ser nada de muito complexo, que é para conseguirmos fazer vários exercícios e fazer somente um investimento, ou ir fazendo investimento ao longo do tempo. Mas um par de halteres reguláveis, de peso fixo, fica muito limitado, porque pode dar para as pernas, pode dar para os braços, mas se calhar dar para os dois é um bocadinho mais complexo. Então, par de halteres reguláveis, barra não é imprescindível, mas acho que um par de halteres faz mesmo muita coisa. Um TRX, ou o equivalente, também já te dá versatilidade de exercícios. E Quer penso para o homem, quer para a mulher? Quer para o homem, quer para a mulher. Porque depois o que muda é os exercícios, tem de se ajustar a carga também, mas quer para o homem, quer para a mulher, um par de halteres e um TRX. Coisas que depois podem ser adquiridas, como barras e bancos e mais peso, mas numa fase inicial chega. Um tapete, se a pessoa não quiser fazer os exercícios no chão, mas em casa nós limpamos o nosso chão, portanto sabemos o que é que está. Uma toalha simples dá, mas acho que não é necessário complicar muito. Complicar racks de musculação, máquinas multifunções, para enfeitar a casa não vale a pena. Boa. E depois para cardio não é necessário nada. A rua somente chega. Ouvir os passarinhos, sol, chuva, isso aí é necessário. Acho que não são investimentos muito grandes, se a pessoa quiser começar a treinar, não é um investimento muito grande. E os teus filhos? Tu gostavas que eles um dia treinassem? Adorava. Eu às vezes estou a treinar em casa e o Afonso, ele tenta imitar. Eu deito no banco Ele a fazer... tem quantos anos? Tem 2 anos e 4 meses. Ok. Eu estou com os halteres deitado a fazer o supino inclinado e ele vai e tenta imitar, quer deitar, tenta pegar nos halteres e não consegue. É bom que ele já tenta imitar, portanto eu acredito que lá está, tal como com a Lúcia, por arrasto ele vai começando a ganhar o gosto. Mas se não ganhar está tudo bem. Ele neste momento ele anda na natação, se for qualquer outro desporto está tudo bem. Naturalmente gostava que ele praticasse alguma coisa de desporto. Olha, no outro dia estava a ouvir um podcast, achei mesmo muito engraçado, porque a hora do treino tornou-se um momento de família. Lá está, a vida acontece, não é? As pessoas trabalham muitas horas, enfim, é o que é. E então, aquele casal arranjou uma forma de se juntarem todos e compraram um kitzinho para o filho. Então era tipo pezinhos de meio quilo, coisas assim pequeninas. Sim. Porque ele precisamente imitava-os. E tipo, eles estavam a treinar na garagem e tal, então eles tinham a cena deles, compraram para o miúdo e eles estavam a dizer, mas a forma que eles estavam a dizer aquilo, sabes, eles tipo, tornou-se o nosso programa de família. Então tipo, estamos ali os três, 1 hora, ele faz as coisinhas dele, tipo, imita-nos, nós estamos a fazer o nosso treino, estamos a cuidar de nós, estamos a promover um bom hábito no nosso filho e estamos a passar tempo de qualidade juntos. E tipo, aquilo... Estás a ver? Dê-me assim um clique do tipo... Estás a ver? É tão simples. É mesmo simples. E às vezes ficas-te a queixar, lá está, na rotina da vida, não é? Porque tipo, não tens tempo para estar com o teu marido, não tens tempo para estar com o teu filho, não tens tempo para brincar, não tens tempo para assim... Tu consegues juntar um monte de coisas ali. Eu acho que às vezes é descomplicar. Ou melhor, quase sempre. É descomplicar. Complicado é descomplicar. Porque imagina, eu podia simplesmente pegar no carro, deslocar-me para o ginásio, treinar, voltar. Só que já não é só o tempo de treino. É o deslocar-me, é o vestir-me, é o sair do treino, é o pegar no carro outra vez, é o chegar a casa. Está sujeito ao trânsito, está sujeito a 1001 coisas que podem acontecer. Todas essas desculpas, se eu fizer em casa, simplesmente descer as escadas, estou na minha garagem, estou a treinar. E depois, lá está,
se eu tenho de cuidar, claro, obviamente que eu tenho de cuidar do Afonso e do Henrique futuramente, mas o estarmos todos, eu estou de olho nele, ele está a brincar na rua, que é ótimo, não está em casa, enfiado em telas ou a fazer outras coisas se calhar menos úteis, e está a ver um bom exemplo e estamos ali a criar um momento em família. E eu gosto mesmo muito, tem alguns vídeos do Afonso quando ele tenta começar a treinar e eu, opa, quem sabe futuramente, mas essa ideia de pesos mais leves para treinar em casa. Eu adorei. Eu dei-lhe assim uns pauzinhos de madeira para ele fazer e ele já foi fazendo ali e olha que eles até adquirem bem o movimento. Sim, e lá está, eles têm muita skill, tipo, não há ninguém que faça um agachamento tão bom como um bebé. Tipo, é uma Exatamente. cena, eles têm uma skill natural. E eles ao verem-te a fazer... Eu dou muitas vezes esse exemplo. Aliás, de uma maneira geral, que é as crianças, elas têm skills muito boas. Em termos de agachamento, a criança é sem dúvida o melhor exemplo. Tipo, a criança agacha, pumba, perfeito, calcanhar apoiado, joelho, tudo perfeitinho, as costinhas tal retas. Porque é que nós depois, com o passar do tempo, nós vamos perdendo isso? Porque deixamos-nos exercitar. E a verdade é que acaba por ser mesmo essa. Passamos mais tempo sentados, passamos menos tempo a fazer exercício e se não nos for implementado, ou se a criança não quiser fazer, o adulto amanhã naturalmente que não vai ter essas skills e vai ser mais difícil quando voltar a ter de o fazer. Yeah. Tu viste o documentário das Blue Zones? Não. Era um documentário por causa há determinados pontos no globo onde as pessoas são muito longevas. As pessoas chegam tipo até aos 120 anos. Imagina, de média. Ou seja, não é um outlier, é uma média. E então houve chamam-se as Blue Zones e houve bem, eu não sei se ele é historiador, eu na verdade não sei o que é que o senhor faz, mas houve uma pessoa que foi estudar esse fenómeno e saiu, eu não sei se ainda está na Netflix, mas isto já tem algum tempo que estava, é uma questão de procurarem. E então, um desses sítios era na China. E foram ver e tipo, é uma cena abismal, porque tu não estás habituado a ver uma pessoa de 120 anos literalmente estar de pé e sentar-te de perninhas às chinês só assim, simples, sem se agarrar a lado nenhum, pimba, ela para o cu no chão. Tipo, tu imaginas um velho, tipo, Sim. não é? Sabe Deus. E eles falavam precisamente sobre isso. Porquê é que aquelas pessoas com aquela idade conseguem fazer aquilo? Porque elas nunca deixaram de fazer. Porque durante a vida toda delas, eles comeram assim, sentados de perninhas às chinês no chão. Sim. Ou seja, tu não perdes capacidade porque envelheces. Tu envelheces porque vais perdendo capacidade, porque vais deixando de fazer, não é? Cada vez tu começas a sentar em coisas mais altas, então o teu corpo vai perdendo função. Começas a mexer cada vez menos, começas a deslocar-te o carro para todo lado, começas a não fazer. E isso aí é um choque de culturas que se tem muito. Em países mais desenvolvidos, ou melhor, em países como o nosso, usando o nosso exemplo, o que é que eu percebi nestes tempos em que eu ainda fazia personal trainer em ginásio? Dois padrões diferentes de pessoas. Quem vinha, eu dou o exemplo porque eu tive alunos do Brasil, com 60 e muitos e 70 anos, e olhando para o padrão da pessoa, homem ou mulher, de 60, 70 anos, portuguesa, é completamente diferente. Em termos de mobilidade, muito menos. Em termos de, pelo menos nas cidades mais do interior, em termos de querer fazer, é muito menos comum. Sim, nós aqui em Portugal. Quando os alunos que vieram do Brasil e alguns que lá no ginásio que eu conhecia, o hábito era completamente diferente. Tanto quando sei a falar com eles, por exemplo, a questão do verão que nós falámos anteriormente, no verão não é quando eles deixam, é quando eles ainda fazem, ainda mais. Há um bocadinho essa preocupação. Nós aqui, falando do exemplo de Portugal, primeiro de tudo acho que há um problema muito grande, que é que começa já por trás, nos tempos das escolas, a educação física, mas não há um incentivo a mais atividades extra. Não é só culpa das escolas, é culpa também dos pais que depois também não criam esse hábito, porque não tiveram ou porque foram perdendo. E acho que aí é muito por aí. A questão desses países de China, Japão, países nórdicos, é uma mentalidade completamente diferente. A preocupação com a saúde mental é maior também e depois a preocupação com o físico vai também por arrasto. Mesmo o desenvolvimento é maior. Tu achas que há relação entre a saúde mental e a saúde física? Sem dúvida. Uma pessoa, se não estiver bem mentalmente, o físico vai se refletir.
não vai querer sair de casa para ir treinar, não vai querer treinar em casa, porque em casa requer muito mais disciplina. Em termos de alimentação, a não ser que tenhas que sejas mesmo muito disciplinada, mas eu acho que em algum momento, quando não se está bem connosco mesmo, a disciplina acaba ali a quebrar um bocadinho. Depois, em termos de alimentação também, se uma pessoa não está bem emocionalmente, vai procurar se calhar comidas que lhe dão mais prazer, porque a verdade é que a comida é um prazer momentâneo. Por isso depois acho que há muitas questões envolventes à volta da comida, porque é um prazer que está na hora. Eu vou comer alguma coisa que eu gosto, vai-me satisfazer na hora. Se eu pensar que eu vou ter de treinar um ano a pensar em ter o corpo que eu quero, isso vai acabar-me a desmotivar. Portanto, se a pessoa não estiver bem mentalmente, muito dificilmente ela estará bem fisicamente. Eu acho. O que é que tu usas no teu dia-a-dia, coisas práticas, para te regular nesses dois sentidos? Em termos de saúde mental Mental e física. mental e física. Todos nós temos os nossos momentos de pânico, né? Todos nós em algum momento vamos ter ali as nossas questões e se calhar em algum momento eu vou vacilar, mas primeiro de tudo pensar que não é questão do tudo ou nada. Não é porque eu comi alguma coisa neste momento que me deu prazer momentâneo e que me vai ajudar agora naquela questão por eu estar menos bem mentalmente, mas pensar de que, ok, isto aconteceu, está tudo bem, mas eu tenho de pensar em estar mais equilibrado. E fazer terapia. Terapia é muito importante. Porque tu, sendo personal trainer, não é? Tu tens uma missão e tens um papel de ajudar outras pessoas. Ou seja, isto quase que nos impõe uma responsabilidade extra e ainda sermos melhores, Tal e qual. não é? Tal e qual. E quando é aquela questão que fizeste há pouco da Lúcia praticar e eu não praticar, e o que eu falo algumas vezes também com ela é eu tenho de pecar tenho de fazer pelo exemplo. Se eu não o fizer, como é que eu vou ter credibilidade? Como é que as pessoas vão confiar em mim e no meu trabalho? Ou seja, é o meu ganha-pão, ou seja, eu quase que obrigatoriamente, mesmo em dias que eu não quero, todos nós temos os nossos dias, se eu não o fizer, eu não vou conseguir cuidar de mim e depois lá está, é o exemplo que passa para o outro lado, a pessoa vai olhar para mim e, ok. O que é que tu achas dos PTs que não treinam? É Se no como, ginásio já por todo dia. é como um dentista ter os dentes todos tortos, sem estarem limpos. Cancelamento time. O que é que tu achas dos PTs que não treinam? É complicado. Esse é um tema que está cada vez mais em debate, porque eu acho que se está a romantizar muito, e não é nada contra ninguém, acho que se está a romantizar muito a questão da obesidade. Há muitas questões relacionadas em volta da obesidade e muitas questões mentais. Há gatilhos que ninguém é gordo simplesmente porque quer. Acredito que umas questões mais complicadas e outras menos complicadas, mas está muito ligado também à questão da saúde mental ou algum gatilho que houve. Portanto, perdi-me na questão. O que é que tu achas dos PTs que não treinam? Ok. Porque, imagina, não treinar não significa que sejas gordo. Sim, mas também, se não conseguires dar o exemplo, como é que vais passar credibilidade? Tu podes ter um conhecimento muito bom, e nem sequer é isso que está em questão. A pessoa pode ter um conhecimento mesmo muito bom, muito estudo, mas se a pessoa não treinar, como é que ela vai conseguir corrigir um exercício se ela nunca o fez? Como é que ela vai conseguir estar bem fisicamente para ajudar os outros e ter passado muitas horas em pé ou dar um exemplo de um exercício e logo a seguir estar... É muito, muito complexo. Então acho que se eles não treinam, a credibilidade deles perde-se muito. Se calhar está na profissão errada. Eu acho. Se calhar. Eu acho que deveriam repensar. Está tudo bem, eles não têm de gostar todos os dias de treinar porque ninguém gosta. Eu não gosto todos os dias de treinar. E agora em casa muito menos. Mas eu tenho de pensar, tipo, não é uma questão de gostar ou não, eu tenho de fazer. Há dias que naturalmente que eu vou mais motivado, há dias em que me apetece. Mas a grande maioria dos dias não me apetece treinar. Mas vou, porque tem de ser. Disciplina. Já está enraizado na minha rotina, já sei que tenho dias já tipo não pensar muito. Muitas das vezes eu não pensar muito, eu penso muito em arranjar uma desculpa qualquer. Arrumar a roupa que eu não gosto, arrumar a cozinha que eu não gosto. Isso é uma questão muito, muito interessante que falas aí, essa questão da motivação. Porquê que achas que tantas pessoas não estão motivadas para uma coisa que teoricamente sabem que lhes faria bem? Porque vai-lhes retirar o conforto de algum lado.
porque a pessoa entre ir treinar ou ficar no sofá, o sofá dá menos trabalho. E o nosso corpo, se nós não puxarmos por ele, se nós mentalmente não dissemos vamos, o nosso corpo vai-nos pedir exatamente isso. Não faças, não gastes energia. Porque os nossos ancestrais era isso que eles tinham de fazer. Eles tinham de recolher a comida, mas depois ficarem a gastar o menos possível porque ou não podiam sair das cavernas ou porque não tinham comida à fartura conforme nós temos hoje. Felizmente temos muita facilidade, ou seja, eles tinham de poupar o máximo de energia possível. Então o nosso corpo é também dos nossos antepassados, mas naturalmente que nós podemos e devemos mudar isso. Não podemos ficar parados. Qual é que é o melhor conselho que podes dar a alguém que esteja nesse ciclo neste momento? Que não consegue quebrar? Começa ao pouco. Começar por fazer uma atividade que goste, acima de tudo. E não precisa de começar numa de tudo ou nada. Começar logo, sei lá, temos 5 dias por semana. Por exemplo, tirando o sábado e o domingo, e que se a pessoa se mantiver ativa, tudo muito melhor. Mas não pensar em começar logo com os 5 dias. 1 dia por semana. 2 dias por semana e mantém durante algum tempo. Mantém durante 2 meses. Há aquela máxima, mais ou menos 60 dias, se tu mantiveres durante estes 60 dias, é possível que tu depois consigas manter esse hábito. Mantém ali uma certa regularidade nesse bocadinho. E depois, podes aumentar, ou então se mantiveres essa regularidade esses 2 dias, já é muito bom. É começar aos poucos e pensar que é por um bem maior, que é cuidar dele mesmo, dela mesmo. Mas imagina, eu por um lado compreendo, por outro lado quero que tu dês solução. Porque imagina, já custa tanto à pessoa tomar a decisão, e agora só vou 1 ou 2 vezes. Tipo, que estou bué a tomar a decisão e agora faço tão pouco. Mas esse tão pouco consegue mantê-la na linha. E mantê-lo na linha. Se for necessário por vezes arranjares uma amiga ou um amigo que pede contigo, ok. Se for necessário contratar um profissional, seja na nossa área, na parte de personal trainer ou noutra atividade física, para o fazer, tudo bem. Desde que tenhas uma motivação e que o faças, a motivação pelo qual a pessoa vai, não importa. Agora pode ser em casos mais complexos, difíceis da pessoa tomar essa decisão autonomamente. E a pessoa, para não fazer pouco, escolhe não fazer nada. É isso, mas não podemos jogar no tudo ou nada. É porque o pouco, se for 20 minutos por semana, já é mais do que a pessoa fazia. Ao fim do mês a pessoa está a fazer mais 80 minutos. E isso tudo já lhe vai promovendo sensações boas e a pessoa já se vai sentindo melhor. E gradualmente a pessoa vai tentando aumentar um pouco. Se não conseguir, está tudo bem. Nós temos alunos que treinam connosco que eles têm 2 vezes por semana 30 minutos. E não é por causa disso que não têm resultados. Portanto, puxem os podcasts atrás, que temos exemplos disso aqui também. E é isso, não podemos jogar no tudo ou nada. Acho que é muito por aí. Qual é que tu consideras que é aqui o maior diferencial entre procurar ajuda profissional ou fazer tudo sozinho? A questão é que procurar tudo sozinho vai-te dar muito mais trabalho. Há muita informação na internet, só que depois também tens muita informação de qualidade e também tens muita informação que tens de selecionar. A questão da informação que tu tens de selecionar é que ela corre muito mais rápido e à partida parece mais apelativa para a pessoa adquirir essa informação porque lhe facilita o trabalho. Não cair muito no facilitismo e por vezes ter de procurar um profissional vai-te ajudar a manter também na disciplina, porque ele vai-te dar ferramentas para facilitar o teu dia-a-dia, porque ele vai-te ajudar muito nisso, a arranjar as estratégias, a motivar e quando tu tiveres momentos de quebra, ele vai lá estar para te ajudar e mostrar pelo qual tu começaste e deves continuar. O que é que tu mais gostas no teu trabalho? Quando as pessoas conseguem atingir os resultados e elas, ou mesmo que não atinjam os resultados que ainda definiram, mas celebram pequenas conquistas. Quando elas dizem que se sentem melhores, quando têm uma dor no joelho e agora o joelho, já nem me lembrava que tinha uma dor no joelho, quando comecei a sentir a dor no joelho. A roupa, não vestia umas calças ou fui comprar calças porque a roupa estava a ficar mais larga ou tive de mandar ir apertar as calças. Nós celebramos essas pequenas conquistas, nós ficamos muito felizes porque a pessoa está a caminhar no caminho certo,
está a atingir os resultados delas e nós tivemos alguma influência nisso. Mas o trabalho foi todo, maior parte da pessoa. Nós mantivemos simplesmente a pessoa na linha. Olha, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo. Mas a pessoa também pode tomar a decisão de não fazer. Mas a pessoa faz. Então nós ficamos muito satisfeitos e celebramos isso naturalmente. E essas pequenas conquistas que podem parecer tal, foi só uma roupa que ficou mais larga. Não, não foi só uma roupa que ficou mais larga, foi uma autoestima que a pessoa ganhou. Foi a forma como ela encarou o dia-a-dia dela, ou vai encarar daqui a amanhã, ela vai sair com um sorriso na cara, porque ela durante muito tempo não conseguiu vestir aquela roupa e agora consegue. Isso aí é muito bom, muito bom. Imaginas-te a fazer alguma outra coisa? Se não fosses PT, o que é que serias? Não sei. Olha, eu noto que tenho algumas skills ou gosto de aprender muito também sobre a parte da psicologia. Portanto, ainda falava isto na semana passada com a minha terapeuta. Portanto, eu acho que se tivesse de fazer outra coisa, tivesse de adquirir novas skills e trabalhar, quem sabe na área da psicologia, continuava no mesmo ramo a ajudar pessoas. Não sei, porque eu também já experimentei várias áreas de trabalho e confesso que não sei. Trabalhos muito, sei lá, rotineiros, muito repetitivos, para mim começo a aborrecer. Não, isso para mim não dá. O que já reparaste que é estranho? Eu estou-me totalmente a identificar. A musculação é a cena mais rotineira que existe. Não é? Tal e qual, sim. É, bué. Isto é uma cena que eu reflito bué da vez. É tipo, como é que é possível eu gostar da cena mais rotineira que existe e ao mesmo tempo eu odiar rotina? Aliás, eu acho que na realidade não odeio rotinas, eu acho que odeio a monotonia mesmo. Monotonia. Sim. Eu acho que adoro rotinas. Mas se formos pensar, a musculação também é muito monótono. E às vezes eu digo isto aqui às pessoas. É monótono, eu sei. Para quem está a chegar, isto aqui é monótono. É só contar repetições, séries, terminou e faz exatamente a mesma coisa. Metes a toalha no saco, mudas de roupa, vais tomar banho e vais para casa. É exatamente a mesma coisa. Mas lá no meio tens outras coisas, que é a questão da superação. Eu hoje não consegui levantar 2 kg, ou melhor, eu antes não consegui levantar 2 kg e eu hoje levantei 3. Estes pequenos passos. Mas a verdade é que sim, é que a musculação é muito, muito repetitiva. Olha, sim. E para as mulheres que não se sentem confortáveis no ginásio, que conselhos é que tu podes dar? Falaste aí nessa questão de pôr toalha, trocar de roupa, não sei o quê. Fizeste-me dar aqui trazer esse pensamento. Há muitas mulheres que não se sentem confortáveis no ginásio porque é um ambiente, lá está, muito novo, muito diferente, meio underground às vezes, Certo. com muitos homens. É assim, um ambiente pode ser pesado. Pá. Que conselhos é que tu podes dar a essas pessoas? Tem sempre a opção de treinar em casa. Essa acaba por ser sempre uma opção. Se conseguirem ter alguém, mulher, uma amiga ou um familiar para ir, ok. Depois, escolher o ambiente também onde elas vão estar. Se tiverem a possibilidade de escolher o ginásio onde elas se vão inserir, será importante também. Depois, acho que também acabam a sentir-se um bocadinho menos ambientadas, se calhar porque também não têm orientação, portanto, a parte profissional também pode ajudar. E acima de tudo, o que é que eu acho, enquanto praticante de musculação e também profissional, eu acho que, e nós homens também temos um bocadinho essas questões, é pensar de que a outra pessoa está a olhar aquilo que eu estou a fazer. Não, tipo, tu entras no ginásio, dizes bom dia à pessoa que se cruzou contigo e te disse bom dia, ok, viu-te, mas se calhar lá dentro as pessoas não te estão a avaliar. Quanto muito, acho que a grande maioria das pessoas está disponível para te ajudar se for necessário. Portanto, podem sempre começar por treinar em casa e depois indo para o ginásio, tentando levar uma amiga, levar um amigo, parte profissional, procurar ajuda profissional e não se preocupar em quem lá está. Quanto muito, está disponível para ajudar. Há sempre pessoas que não vão estar, mas isso é em todo lado, tal como na rua também. Há pessoas que estão disponíveis para ajudar e outras que não. Qual é que foi assim um marco que tu tiveste no teu processo, no teu percurso de transformação física? Eu, pessoalmente, a perda de peso. Que eu já tive um bocadinho de pezinha a mais. Eu tinha aqui umas bochetinhas grandes. Eu tinha aqui uma pancinha. E já praticava musculação há alguns anos.
Só que depois de chegares em frente ao espelho, opa, E então tive que fazer uma perca de peso, perder massa gorda e sentir-me bem. E não é só as mulheres, nós homens também, quando perdemos peso sentimos melhores, sentimos com muito mais autoestima e isso aí foi tudo. Mas coisas assim, que vivi. algum marco, algum dia especial que tu te lembres? Penso que não. Não? Foi tipo assim uma fase. Penso que não. Não. A fase em que eu me lembro mais, que eu tinha, mas isto aqui antes, ainda era adolescente, em que eu tinha muito mais peso. Felizmente, nunca fui obeso de ter mesmo muito peso, mas tinha mais peso que aquilo que eu me sentia confortável. Era adolescente e sei que num verão eu perdi muito peso porque comecei a mexer mais. Nada especial, comecei simplesmente a jogar a bola com os meus amigos ao final do dia. E isso aí melhorou bastante. Mas assim como lembro em termos de marco, penso que não. E o que também nos leva aqui a um outro grande clichê, que é a pessoa quando tem um filho, pronto, tu foste tu por ti adolescente, mas a pessoa quando tem um filho gordo e quer que o filho emagreça, porque o médico diz, ou whatever que seja, a pessoa simplesmente o que faz é pôr o puto numa atividade, dosear a comida ao puto. Mas para ela, por algum motivo, acha que tem que fazer jejum intermitente, cardio em jejum, 3 horas de ginásio, low carb, dieta cetogénica e mais rei que o parta. Certo. Why? Quando ela simplesmente podia sempre começar só a mudar ela e depois por acréscimo era os mesmos hábitos que ela ou ele tem, a criança também ter. Descomplicar, é tão difícil descomplicar. Não é difícil. Nós é que complicamos. Nós seres humanos temos muito essa questão de complicar, mas não é assim tão difícil. Acredito que em certas rotinas seja mais desafiador e está tudo bem, mas o facilitismo que os pais vão ter naquele momento a entregar à criança uma refeição não tão saudável, colocá-la em frente às telas em vez de saírem de casa, pegarem no carro e levarem a criança a uma atividade, futuramente esses pais vão ter de lutar contra essa questão que estavas a dizer. Eles vão ter de lutar contra a obesidade que a criança vai ter. Que vai ser o adulto amanhã. Essa criança que vai ser o adulto amanhã, e que antes disso é adolescente, ela vai estar numa escola. E os miúdos, por inocência e outros não, eles acabam a fazer bullying. E essa criança vai ter de passar por essa fase. Essa é das fases que mais me assusta neste momento. Não é o agora. Eu agora tenho de estar preocupado com a segurança dos meus filhos. Eles estão seguros. Só que depois eu tenho de pensar que daqui a amanhã eles vão ser os adolescentes. E eu quero muni-los para eles estarem bem, para eles conseguirem enfrentar os desafios que eles vão ter. Que é essas questões de bullying e afins. E acho que os pais deviam pensar também um bocadinho nisso, que é, ok, era mais fácil entregar esta refeição à criança, mas e uma vez em quando, ok, porque nós também fazemos isso connosco, mas a grande maioria, não. Uma coisa que me assusta nos dias de hoje é as crianças não comerem legumes, não comerem fruta. Muitas crianças que eu conheço. Isso aí assusta-me. Mas os pais comem. Pois era isso também, exatamente. O que ainda é pior é, quando chegamos aos pais, os próprios pais não consomem legumes ou fruta. Não gosto. Ok, eu também não gosto de andar ao sol com 50 graus. Mas, né? Ou seja, se os pais não comem, não podem conseguir ser o exemplo para os filhos. Ou então, não faz sentido eu estar a meter brócolis ao meu filho e eu estar a comer batatas fritas. Óbvio. Óbvio que a criança vai olhar para as batatas fritas, então e eu? E aquilo mentalmente para a criança é uma agressão muito grande. Então, tu te obrigar a comer, tu tens de comer isso porque tu tens de ser saudável, mas eu não preciso ser saudável. Não, é descomplicar, é o que os pais fazem para eles, ou o que melhor que deveriam fazer, as crianças depois elas vão fazer simplesmente liderar pelo exemplo. Elas vão fazer. Elas vão comer os brócolos porque os pais estão a comer os brócolos, vão comer a fruta porque os pais estão a comer a fruta e vão praticar a atividade porque o pai também pratica. Não precisa ser a mesma atividade, mas olha, eu vou à musculação e tu vais à natação. Ok, pai, vamos? Sim, pronto. Eu já deixei na natação, depois vamos à musculação e no final vemos os dois para casa. Pronto. Sim. Acho que é muito por aí, a liderar pelo exemplo. E voltamos àquele clichê do you first. Portanto, se queres criar filhos melhores, a melhor solução é tornar-te um ser humano cada vez melhor. Ser humano melhor, sim. É muito bonito isso. Sim, porque depois, se eles não conseguirem mudar a eles, as crianças não vão mudar. E coisas que me preocupam muito também é
se estiveres a assistir o teu filho, se ele estiver a ter uma queda, se ele estiver a correr para o meio da estrada e tu vês o carro a aproximar-se e vês o teu filho a ir e ele não te está a ouvir e ele está a ir e tu vais ter de correr. Tens de levantar da cadeira, já é um sacrifício. Tens de correr, sabe Deus. Depois tens de baixar para pegar na criança. E tudo isto e se tu não consegues. E se calhar está ok, és fisicamente ativo e também não consegues, mas pelo menos estás a fazer a tua missão. Né? E eu acho que isso, não sei, isso é uma coisa que me preocupa muito. Isso é muito forte. Tu és o contacto de emergência do teu filho. Sim, és a primeira. Então... És a primeira. Acontece alguma coisa, o pai ou a mãe. Se o pai e a mãe não se cuidarem, vai estar à espera de quê? Que vá passar um cidadão de bem, que pratique atividade e que seja muito ativo e que vá salvar. Ok, isso pode acontecer, mas a grande probabilidade é não estar. Então, se não te preocupares com o teu filho, contigo, para conseguires socorrer o teu filho, ou a tua filha, vai ser complicado. Se tu só pudesses dar um ensinamento ao teu filho, qual seria? Jesus! Ai, achavas que a pergunta difícil era quem é que tu és? Eu gostava somente de uma coisa, é que os meus filhos tenham respeito para com as outras pessoas. Acima de tudo isso, que sejam cidadãos de bem. Depois o resto eu acho que eles vão pelos exemplos e vão adquirindo mesmo a personalidade deles, mas que sejam cidadãos de bem, somente isso. E como é que gostavas que eles um dia se lembrassem do pai? Um pai presente, somente isso. Um pai presente e que que cuidou deles. É somente isso. Coisas que a mim não me faltaram, mas a coisa que eu faço questão de que o meu pai, de que os meus filhos sintam, foi que os abracei, que os beijei, que disse que gostava muito deles. Foi coisas que eu não tive. Está quase tudo bem. Que se fosse coisas que não me tocassem, eu não falava nisso naturalmente, e já falei nisso com a minha psicóloga. Eu quero fazer exatamente diferente com o meu filho. Eu sei perfeitamente que os pais antigamente, o pai homem, era muito diferente em termos de afeto. A mãe era sempre foi a mãe e será a mãe, salvo raras exceções, mas a mãe é sempre mais ligada ao carinho e dar. E foi coisas que eu não tive do meu pai, eram outros tempos, mas eu quero que ele se recorde disso mesmo, que eu abracei, que eu beijei e disse que gostava dele. Tudo o resto, está tudo bem. Posso-te perguntar o que é que te levou a fazer terapia? Olha, momentos de ansiedade, muito trabalho e tomadas de decisões a terem de ser feitas. Okay. Isto tudo já a decorrer com uma criança de 1 ano e pouco em casa, na altura, e então a minha preocupação foi, eu tenho de tomar a melhor decisão, porque esta decisão vai impactar diretamente na vida do meu filho. Então eu vou procurar ajuda para que essa decisão seja tomada da forma certa. E eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Então eu queria também controlar a ansiedade, porque depois isso vai se refletir noutras coisas. Ele parte um prato, ele atira alguma coisa e eu tenho de manter a calma. Este controlo sobre mim mesmo foi o que me levou e sobre as minhas tomadas de decisão, o que me levou a fazer terapia, graças a Deus. Ou a ti? Graças a mim. Esta expressão de graças a Deus. Yeah. Quando o gajo morre no hospital, a culpa é do médico. Quando o gajo se salva, graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Mas sim, mas foi isso. E desde então nunca parei e neste momento faço terapia, apesar de estar muito melhor, de estar orientado, mas é uma coisa que eu não faço questão de deixar. E muitas das vezes as sessões eu blá 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 blá, e a última sessão, disse, ela vai ver, e eu disse exatamente isto. Não sei se já reparaste, mas a consulta de hoje eu só quero falar. Porque eu só queria falar. Só queria simplesmente estar ali e falar blá, 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 e foi a falar. E às vezes não é só isso, nunca é só falar, é simplesmente uma pessoa que quer ser ouvida, que quer falar outras coisas que não dá para falar com as pessoas mais próximas a nós. Não é que não dê. A questão é que a opinião da pessoa que está ao teu lado está influenciada. Porque a pessoa gosta de ti, então ela vai estar logo diretamente influenciada. Então falar com pessoas neutras ajuda bastante, principalmente nessas questões das tomadas de decisão, que a pessoa ela não,
tipo, ela a pessoa não tem nada de ligação a ti, não gosta de ti, tipo, não gosta mais do trabalho que tu vais fazer, daquilo que tu estás a fazer. Ela vai te dar uma opinião, olha, consoante a visão dela enquanto profissional. Então foi essa a tomada de decisão e até hoje, e não vou parar. Muito, Portanto, muito e bom. aconselho as pessoas a fazerem exatamente isso. Terapia, que é muito, muito importante. Mesmo quando as pessoas acham que estão bem. Nós estamos sempre bem, ou melhor, enquanto nós dizemos que estamos bem, à partida estamos mais ou menos bem. Mas há sempre algumas questões que podem ser tratadas e que devem ser tratadas, e não, a terapia não é só para malucos, a terapia não é só para quem está já num nível grande de desgaste mental. Quando a pessoa está aí, ela não vai tomar a decisão por ela mesma de lá ir. Ela já não vai ter essa capacidade. Então, o que é que eu pensei também? Enquanto eu puder tomar a decisão de eu ir, sou eu que vou procurar e sou eu que vou. Não chegar já em extremos em que tem de ser orientado pela parte médica a fazer isso. Então, eu tomei essa decisão. Yeah, eu acho que a terapia é muito isso, é muito como a água, que é, tu se achas que estás bem, meu amor, podes ficar muito melhor. Se tu achas que estás mal, já precisaste de terapia bem lá atrás. A questão é essa. Eu digo isto muitas das vezes. É uma crença que eu tenho. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar de terapia. Uns, se calhar, é aos 20, 25 anos, uns, se calhar, é só aos 30, 40, mas todos nós, em algum momento, vamos precisar, porque há sempre questões a tratar connosco mesmos. Eu acho que precisar todos precisam, mas há pessoas que nunca vão querer. Nunca vão querer. Porque lá está aquilo que estávamos a falar há pouco. É muito mais fácil. Imagina, tu tens o armário, ele está carregado de merda e tu até se assustas espreitar, então tu preferes não tocar. Porque tu sabes que aquilo, tu assim que abrires uma frenchinha, aquilo vai-te cair tudo em cima. Sim. E tu escolhes não abrir. É uma escolha e está tudo certo. Ou tu escolhes abrir. O que te vai levar muito trabalho até que reorganizar aquilo tudo. Mas é fixe, porque no fundo há muitas coisas que... Há muito aquilo que vai ser tralha, lixo, é para te estralhar. Mas há muitas coisas que tu até... já não me lembrava que tinha isto aqui. Isto é bem fixe. Eu gostava bem disto. Não é? Sim. Então eu acho que precisar, todos nós precisamos. Há pessoas que escolhem não fazê-lo. Ainda que sintam que há muitas coisas, mas é muito mais fácil. Estou a ver nada. Sim. Porque a verdade é que falar sobre nós mesmos é doloroso. Não é? Tipo, as primeiras vezes antes de eu pensar e ir fazer, eu só pensava, ok, as primeiras consultas eu vou ter de falar sobre mim. Essa é a parte difícil. Eu vou ter de falar sobre mim, é que a consulta sou eu. Não é? Do outro lado está um profissional que vai ouvir e vai estar e eu pensava depois, vai estar a tirar notas para a seguir está para mim. E eu, então demorei algum tempo também por causa disso. Mas não, a pessoa do outro lado, ela está a ouvir, ela está a tirar notas porque ela vai te querer orientar, ela vai te querer ajudar. Por assim, se a pessoa não quiser ser ajudada, pronto, é uma tomada de decisão, mas ela vai ter de lidar com essas questões dela, mas de uma outra forma, que é sozinho com ela mesma. E isto é uma crença que eu tenho, nós somos o nosso melhor amigo, mas somos o nosso pior inimigo. E quando nós somos o nosso pior inimigo, nós vamos fazer mal a nós mesmos. De uma maneira ou de outra. Podemos não fazer mal fisicamente, mas estamos a fazer mal a nós mesmos. E depois, mais tarde, as questões mentais, acredito que mais cedo ou mais tarde elas vão manifestar. E nunca esquecer o meio envolvente. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas estão a receber a energia que nós lhes estamos a transmitir e elas estão-nos a ser um fardo ainda maior. Se a pessoa estiver num meio envolvente onde ela já não está, já não é tão favorável para ela estar bem, pode ser na família como pode ser no trabalho, por exemplo, e ela está a querer lidar com a situação de forma autónoma, aquele fardo está-se a carregar ainda maior e ela está simplesmente a ficar com o fardo cada vez mais pesado. E é muito complexo. Tu és emissor e receptor, não é? Sem Olha, dúvida. eu também faço terapia, também já falei sobre isto, e é curioso porque a mim o que me assustava não era eu ter que falar sobre mim, porque eu adoro falar e adoro falar. Eu gosto de falar sobre mim porque imagina, é bué doloroso, mas ao mesmo tempo eu sei que daí vem sempre uma cena incrível.
Então eu gosto muito de mandar as minhas crenças todas cá para fora, porque eu própria depois fico a pensar nelas, eu tipo, isto realmente não tem sentido nenhum. Quando eu me ouço, sou-me de uma forma super diferente do que quando eu estou a pensar com a minha cabeça. Então eu adoro pôr para fora. Ok. A mim o que me assustava, Zé, era... Eu tinha medo de descobrir que eu era uma pessoa que eu não queria ser. Ok, pode acontecer. Percebes? Eu tinha pânico completo a... E se eu descobrir que afinal eu não sou assim e sou uma cena bué horrível? Que eu não quero ser? Isso para mim era tipo... Essa ideia era muito ensurdecedora. Mas lá está, mas eu escolhi ainda com muita dor, eu escolhi ir na mesma e ver. Ok, mas eu quero ir ver, porque se eu for, Claro. é o que eu sou. E eu só tenho que aceitar o que eu sou. E depois trabalhar para ser diferente ou não, mas eu tenho que perceber o que é que eu sou. Na realidade, quanto mais terapia fiz e faço, mais percebo que, afinal, esse medo não tinha sentido nenhum, porque eu, na realidade, sou aquilo que sou e cada vez me aproximo mais daquilo que sou, e aquilo que sou, cada vez acho mais que é incrível. É incrível. Ou seja, estás a ver? É tipo, lá está, a cena de, se achas que estás bem, com a terapia, tipo, tu vais ficar estratosfericamente melhor. E a terapia não é sobre te mudar, Não. é sobre te potenciar. Sim. E ajudar-te a orientar. Que é para tu conseguires manter-te mentalmente bem. E mesmo o meu próprio corpo, não sei se sentes isso, mas tipo, eu sinto que fica tudo bem mais fluido. Mesmo a questão, lá está, do autocuidado, do treino, tipo, o meu corpo parece que até flui de forma diferente. Estás bem contigo mesmo. Não é? Já não olhas, já não é mais um fardo. Quando tu não estás bem mentalmente, acredito eu, que ir treinar é mais um fardo. Porque antes, se não te apetece, é um momento desconfortável. Então, acredito que seja também E por por aí. isso o que é que tu achas, o que é que dirias àquelas pessoas que dizem então eu agora vou cuidar de mim, vou fazer terapia e depois então eu começo a treinar? A questão é que se elas fizerem os dois é muito melhor. Porque depois lá está. A pessoa vai fazer terapia para estar bem mentalmente, mas fisicamente não vai ter os prazeres que o treino nos dá, que nos ajuda a sentir melhor depois do treino. É incrível, ajuda-nos a dormir melhor, com mais energia. Então ela está a cuidar da parte mental, mas a parte física não está a ser cuidada. Portanto, ela podia estar a fazer um 2 em 1 e é um match, mas se não estiver a fazer um 2 em 1, vai ficar melhor mentalmente, mas se calhar quando ela enfrentar o físico dela, se calhar pode ser que se vá um bocadinho abaixo. Então, se conseguir conciliar os dois, que dá para conciliar os dois, é muito melhor. Muito Eu bom. acho que o físico está sempre muito... O mental e o físico estão ligados. Mental e físico, físico e mental, ao contrário, eles estão sempre muito ligados. Muito bom. Acho eu. Zé, vamos passar aqui à parte dos jogos. Bora. Ora bem, tu és PT da equipa Filipe Amendoeira, portanto, tu vês o podcast também. Então eu pensei, ele já conhece os jogos. E vamos fazê-los, Mas eu tenho um jogo extra para ti. Jesus. E as pessoas lá em casa vão nos dizer, isto vai ser um jogo mesmo muito simples e não vale quebrar as regras. Só vais poder usar 2 palavras, Ok. verdade ou mito. Não podes dizer mais nada. E tem que ser rápido. As pessoas lá em casa vão dizer, porque há algumas que elas vão ficar, como assim? Mas tu não vais poder explicar. Não posso justificar. Se Ok. as pessoas quiserem que haja uma justificação, elas vão ter que comentar neste episódio e nós vamos ter que fazer uma segunda ronda deste episódio. Ok. Pode ser. Parece-te bem? Aceito. Pessoas lá em casa, parece-vos bem? Então, recapitulando, eu vou fazer um conjunto de perguntas ao Zé e ele só vai poder responder verdade ou mito. Eu não posso Tem que justificar. ser muito rápido. Se tu aí em casa queres que falemos sobre as perguntas que eu vou fazer e expliquemos tudo o que está por trás delas, vais ter que comentar aqui neste vídeo e nós fazemos. Certo. Está acordado? Está alinhado. Verdade ou mito? Are you Vamos ready? começar. Pronto? Vamos. Hidratos de carbono à noite engordam? Mito. Mito. Treinar pernas todos os dias para crescer bumbum. Verdade. Fazer abdominais com peso.
para ficar com os abdominais definidos. Mito. 1,5 litro de água por dia. Mito. Creatina é fundamental para ganhar massa muscular. Mito. Não é possível perder gordura só treinando força. Desculpa. Não é possível perder gordura só treinando força. Mito. Cardio, quanto mais intensidade, mais perda de gordura. Mito. Agachamento é o melhor exercício para pernas. Mito. Proteína é obrigatório para quem quer ter resultados. E Verdade ou mito? proteína é obrigatória. Verdade. Quanto mais vezes comeres por dia, melhor. Mito. Eu queria argumentar, mas não posso. É possível ter um resultado muito acima da média. Por resultado, entenda-se ter um corpo super definido e tonificado, sem tomar qualquer tipo de suplementação. Sim. Verdade ou mito? Verdade. Verdade. É possível treinar tão bem em casa como num ginásio. Verdade. E a última pergunta é: um profissional faz sempre diferença no processo de uma pessoa? Verdade. Muito verdade. Muito verdade. É só verdade ou mito, mas é muito verdade. Ficamos aqui à espera dos comentários e vamos ao segundo jogo, que é o jogo dos nomes. Quem é que me vai calhar? Então, 4 nomes, já sabes, mas aqui para as pessoas que nos podem estar a ver pela primeira vez, Tiras o Zé vai tirar 4 papéis, 4 já. nomes, e vai ter nomes de pessoas. Se tivesses que escolher para teu PT, teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem seria e porquê? Posso? Yes. Nutricionista, PT, melhor amigo. E terapeuta. Manuel Moura dos Santos. Este é o do The Voice, não é? Do Portugal Got Talent? Isso. Eu acho que é do Got Talent. Sim, do The Voice, não é o Manuel Moura dos Santos. É o do Got Talent. Podes, se calhar, abrir os primeiros 4, que é mais fácil. Pois era isso que eu ia dizer, eu posso. Que assim, de forma estratégica. Aquele como terapeuta, se calhar é um bocado duro, ele. Se calhar às vezes é o que as pessoas precisam. E eu mesmo. Teresa Guilherme. Carolina Patrocínio. 4. Bumba na Fofinha. Ok, quem é a Bumba na Fofinha primeiro de tudo, só para eu não... É uma criadora de conteúdo digital. Ligada ao fitness. Comédia. Ok. Ora, como... Fácil. Ok. Como PT, por razões mais que óbvias, Carolina Patrocínio, porque ela tem um estilo de vida também muito ligado ao nosso, então, sem sombra de dúvidas. Olha, Bumba na Fofinha como melhor amiga, porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de rir e de estar a curtir o lifestyle, portanto, acho que conseguiria ser. Olha, terapeuta Manuel Moura dos Santos, porque ele é duro a dar as opiniões dele, mas são fundamentadas, portanto, é por uma boa causa. E como nutricionista, por questão de partes, a Teresa Guilherme, que se bem que diga, também parece que cuida dela para a idade que tem, ou seja, que é bom, que é ótimo, portanto, alguns conhecimentos a ter nutrição, portanto, alguns desconhecimentos ela me conseguiria dar, para quando eu chegar à idade dela, também estar tão bem como ela. Boa. Até foi fácil. Sim, bem. sim, a do PT foi mais fácil. Zé, vamos ao último jogo. E este jogo é um bocadinho diferente, é o jogo do facto. Então, neste jogo, eu vou-te trazer um facto curioso e desconhecido, pelo menos pela maior parte das pessoas, provavelmente por ti também. Eu confesso que eu desconhecia. Normalmente eu tento relacionar o facto com o convidado, obviamente, portanto, tem a ver com a área do exercício físico, do treino, etc. E o objetivo aqui é nós não propriamente olharmos ao facto em si, mas sim tirarmos uma segunda linha de pensamento. Extrairmos daqui um insight, uma analogia que possa ser útil para o dia-a-dia e para a vida das pessoas que nos estão a ouvir. Combinado? Vamos lá. Então, o facto de hoje é: sabias que
O músculo mais rápido do corpo humano é o músculo dos olhos. É o músculo responsável pelo piscar de olhos. Ele consegue realizar este movimento em cerca de 100 a 150 milissegundos, sendo a maior velocidade de contração muscular do nosso corpo. A cada piscada, estes músculos contraem-se e relaxam em pequenas frações de segundo, o que os torna, então, os músculos mais rápidos em termos de tempo de resposta e execução. Este músculo, para quem não sabe, mais uma vez, eu não sabia, chama-se estapédio e é também o menor músculo do corpo humano. Ele localiza-se no ouvido médio e é ligado ao estribo, ou seja, o músculo dos olhos, que se destaca pela sua incrível velocidade de ação. Faz sentido agora que saíste, que falaste assim, mas não fazia a mínima ideia. Nós no nosso curso, não é? Nós estudamos anatomia, mas não estudamos propriamente estes músculos. Era isso que eu ia dizer. Que não são treináveis, digamos assim. É isso. Portanto, nós estudamos exaustivamente músculos que movimentam Digamos o corpo que daqui humano, para né? cima... Tudo o que é voluntário, digamos assim. Não fazia a mesma ideia disto. Não fazia ideia. Faz sentido, porque se formos a pensar, nós estamos sempre a pescar os olhos, e quando estavas a falar na questão dos milissegundos, eu fiz assim e eu, ok, nem chega a um segundo, né? Porque um segundo. Ou seja, não fazia a ideia, e não fazia ideia que ele começava no ouvido médio. E depois eu percebi que eu estava aqui a meter as mãos de lado, faz sentido que... Mas isto está de estar aqui tudo meio que interligado. Pois, de alguma maneira, estou habituado à anatomia mais convencional que nós aprendemos no curso, né? Da questão da contração voluntária, mas nesta questão da involuntária não, mas faz muito sentido. O que é que podemos extrair daqui? Que os nossos olhos podem nos levar para o caminho certo ou para o caminho errado. Será que há certo ou errado? É aquela questão, tá bom, mas sim, os nossos olhos é que nos orientam. Portanto... Ok. Eu vou partilhar também aquilo que me surgiu logo no momento, que foi, é muito curioso ser o mais rápido em simultâneo que é o menor. Ou seja, nós muitas vezes, para o bem e para o mal, desvalorizamos aquele pintelhinho que está ali, mas às vezes é aquele pintelhinho que está ali que vai ter o maior potencial, ou para o bem ou para o mal. Lá está, às vezes limpando aquele pintelinho, fica tudo perfeito. Às vezes, tirando, começa tudo a desencaixar. Então achei mesmo muito interessante, porque é o mais pequeno e é o mais rápido. Então nem sempre há que desvalorizar. Não, e muito útil. Isso. E muito útil. Isso. Porque a nossa visão... Sim, se ele não funcionar, os teus olhos secam-te e tu... Sim, nem sei sim, se está morto ou não, mas é estranho pensar nisso. Das duas, uma, lá está, ou não abres mais os olhos, ou não fechas mais os olhos. O olho eventualmente seca. Acredito que não seja possível, não. Pois eu não sei se dá morte, eventualmente há de dar morte. Não sei. Acredito que, não digo morte, mas possivelmente ficarias cego. Porque não tendo a hidratação e em algum momento tu não ias conseguir ver. Acredito que seja por aí, e acho bem complexo. Eu acho que não consigo. Mas acho que isto é um insight mesmo poderoso. Eu acho que nós temos muita sorte, não há parte só em conseguir ver. Eu acho que não consigo imaginar a dificuldade que é. E agora, enquanto pai, eu não conseguir. Não, nem quero imaginar, é mesmo muito complexo. Portanto, quem é cego é um guerreiro. Todos nós somos guerreiros, mas quem é cego é... Eu acho que no geral o nosso corpo é incrível. E lá está, e nós fazemos... E nós ousamos não cuidar dele. Sim. Nosso corpo é incrível. O nosso corpo é uma máquina. Nós damos por adquirido, lá está, nós nem valorizamos, mas ver é uma cena incrível. Saborear é uma cena incrível. Lá está, comer é uma cena incrível e nós conseguimos usar uma cena tão boa de uma forma tão negativa, tão não é? abusiva, sim. Mas bem, estava aqui podcast para mais 4 horas e meia.
Mas quiçá vai haver uma segunda ronda, Zé, Exatamente. porque estamos dependentes dos teus Esqueçam. comentários. Verdade ou mito? Portanto, ainda há mais uma última pergunta antes de nos despedirmos, que é: se tivesses a oportunidade de mandar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, traduzida em todas as línguas e até à tribo mais remota do mundo, qual seria a tua mensagem? Para chegar às 8 milhões de pessoas. Sejam boas pessoas e respeitem as pessoas à vossa volta, e somente isso já faz o mundo melhor. Só isso. Boa. Mais nada. Zé, onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes sociais, José_Correia_PT, e também na equipa da Filipa Amendoeira. Exatamente, em qualquer um dos nossos programas. E agora, aproveitando aqui para relembrar, o Zé é PT da nossa equipa. O Zé trabalha todos os dias e é esta pessoa incrível que tu vês. Trabalha todos os dias nele para ser cada vez uma pessoa melhor, para conseguir também ajudar cada vez mais pessoas a também serem melhores. E este é o grande insight aqui dentro da nossa equipa e a nossa grande missão. É nós realmente, you first. E isto não é ser egoísta, muito pelo contrário. Nós priorizamos-nos a nós todos os dias e temos uma equipa de profissionais de excelência que se cuidam todos os dias, que fazem terapia, que não falham treinos, que têm uma alimentação saudável e que, com todas as dificuldades da vida, como viste, como o Zé, adaptam e não desistem. Porque esta é a nossa missão. É inspirar-nos a nós próprios e a cada um de nós para conseguirmos todos os dias ser inspiração para quem nos procura. Então, se em algum momento deste episódio te identificaste com aquilo que foi aqui falado, com aquilo que foi dito, com esta pessoa que aqui está do meu lado, que é absurdamente incrível, então manda-nos também mensagem. Vais encontrar aqui na descrição deste vídeo um link onde podes entrar em contacto connosco. Para além disto, e como é óbvio, não é? Não é por ser o Zé que, não é? Que vamos descurar as duas missões. Então, missão número 1 é seguires o Zé nas redes sociais, mandares mensagem ao Zé e dizer-lhe também qual foi o maior insight que retiraste aqui deste episódio, qual foi a parte que mais gostaste, quem sabe aquela parte que te tocou mesmo porque super te identificaste com ele. E a segunda missão é, para além de tu pedires ajuda e também vires-te juntar a nós e à nossa equipa para ser acompanhada por este leque de profissionais fantásticos, tens também como missão, se em algum momento te fez lembrar alguém ou achas que isto também poderia ser útil a outra pessoa, e há sempre alguém a quem isto possa ser útil, é pegar no link deste episódio e partilhar com essa pessoa. É gratuito e quem sabe, a palavra certa, chegada no momento certo, pode realmente fazer a diferença e mudar uma vida. Então, juntos, vamos ser e continuar a ser agentes de mudança. Conto contigo no próximo episódio. Espero que tenhas gostado. Um beijinho e até lá.